Então, e aí hoje é muito especial. Eu conheço a Ana Cláudia Valadares há muitos anos. Em Goiânia, conheci em congressos, né, Ana Cláudia? E aí o que a gente tem em comum é que ela ainda trabalha, né? Eu trabalhei uns 8 anos com essa parte de dependência química dentro de CAPS, e a Ana Cláudia ainda trabalha, tem um trabalho na universidade, né? Ela é doutora em enfermagem psiquiátrica pela USP, e ela é uma professora adjunta da Universidade de Brasília. Ela estava em Goiânia e foi para Brasília, né? E é membro fundadora da Associação Brasil Central de Arte Terapia, coordenadora do Conselho Editorial da revista de Arte Terapia Cores da Vida, que acabou de sair agora, um fresquinho, né, Ana Cláudia? Você fala aí dos artigos que estão na revista, e é membro da Liga de Saúde Mental da UNB, né? E, que é de Brasília. E aí o interessante é que a gente vai ter aí uma experiência da Ana Cláudia muito forte, direta, com os dependentes, né, químicos e com a questão de dependência química, e também como professora, porque ela faz isso dentro da universidade, as alunas vão fazer estágio, né? Então tem uma dupla aprendizagem para nós aí, né? Então, super bem-vinda, Ana Cláudia. Obrigada de novo às meninas aí do departamento. Se não fosse elas, a gente não conseguiria estar aqui. Natália, Yara, Elija. E, então, vamos começar, Ana Cláudia. A gente vai fazer o seguinte, vamos deixar as perguntas para o final. Vocês vão colocando e aí, ao final, a gente papeia sobre. Tá bom? Beijão, até já. Fala, Ana Cláudia. Eu queria começar agradecendo, né, a nossa grande mestre, que é a professora Selma Ciornay, pelo convite inicial, né, em nome do SEDES, do Departamento de Arte Terapia, pelo convite, porque é uma honra para mim estar aqui, poder participar junto com vocês, e estar fortalecendo também a arte terapia, né, no Brasil, não só com vocês, o Instituto, mas a arte terapia no Brasil. Eu estou muito feliz, né, então, de poder contribuir nessa fase de pandemia, né, em prol da arte terapia. Isso me aproximou bastante dos meus colegas arteterapeutas. A Iraci fazia muito tempo que, né, a gente via de vez em quando alguma coisa, né, alguma atividade, mas a gente agora se aproximou um pouco mais e me aproximou não só dos meus colegas arteterapeutas, mas de pessoas que eu tanto admiro, né, e que eu tanto gosto, que me inspiraram a minha carreira de arteterapeuta, né? O SEDES é precursor, né, pioneiro da arteterapia no Brasil. Então, Iraci, Betânia, Vera, Luísa, Regina, Analice, Val, Mônica, Leila, Tereza e toda essa equipe que está aí, né? A Yara agora, as meninas que estão aí dando todo esse suporte. E eu queria também agradecer aos nossos participantes, aos nossos pacientes, né, que também trazem um pouco da energia deles, né, hoje aqui para nós, e os meus alunos de enfermagem, tanto da Universidade Federal de Goiás, quanto da UNB, porque eles foram meus auxiliares nesses projetos e nesses estudos, e também os profissionais das instituições que eu passei, que eu vou mostrar aqui a experiência do Hospital Psiquiátrico em Goiânia, do CAPS AD Infanto Juvenil de Goiânia e um outro CAPS AD 3 de Brasília. Né? Então, agradecer às instituições e às pessoas, né, que nos acolheram com tanto carinho e amor durante tantos desses anos. Eu trabalho com dependentes de drogas desde 2007, né, e me apaixonei por essa temática e desenvolvo bastante projetos, né, um projeto assim grande que eu tenho de pesquisa, e continuo desde 2007. Pode passar os slides? Eu gosto, a gente que é arteterapeuta, né, assim, a gente gosta de trazer as imagens. Eu só queria também
falar um pouquinho que a minha mãe, ela estudou no SEDES, né? Então, apesar de eu morar em Goiânia, ter morado tanto tempo em Goiânia e Brasília, mas eu tenho, assim, o SEDES já faz parte da minha vida, né? Que minha mãe sempre falava do SEDES, desde muitos anos. Na época, Ana Cláudia, que ainda tinha faculdade do SEDES, né? Isso, lá na Consolação, ela fez faculdade de pedagogia. Hoje, eu vou falar um pouco sobre a introdução, sobre a dependência de drogas, porque é fundamental falar um pouco sobre a dependência, a gente entender a dependência, para depois a gente entrar propriamente dito na arte-terapia. Que se a gente não entende, né, quem são nossos clientes, quais as características deles, como é que nós vamos cuidar dessas pessoas, né? Vou falar depois, então, da arte-terapia, de 3 fases que eu trabalho, que seria uma fase diagnóstica, uma fase de equilíbrio e organização e uma fase de autonomia, porque eu trabalho com esses 3 eixos, né? Primeiro a gente faz um pouco de diagnóstico para entender o cliente, o que ele precisa, depois a gente tenta reorganizá-lo, equilibrá-lo, para entrar propriamente dito na atividade de autonomia, para deixar ele mais autônomo para ele seguir a vida dele. Eu vou falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas fases e mostrando alguns exercícios. Depois eu vou falar um pouco sobre a arte-terapia com grupos específicos, porque eu já trabalhei com adolescentes, já trabalhei com adulto, masculino e feminino, e grupos mistos. Então, vou falar um pouquinho que eu vejo uma certa diferença entre essas diferentes idades e sexo. E vou finalizar falando um pouquinho sobre drogas e pandemia, né? Porque a gente sabe que teve um aumento grande de consumo do álcool, principalmente agora na pandemia. Então, podemos seguir. Isso. A dependência de drogas, queria falar que ela, assim, ela é de uma abordagem a dependência em si, né? Os fatores que levam à dependência do sujeito são multifatoriais. Então, a gente não pode ver também, ter uma forma simplista de ver o fenômeno das toxicomanias, né, da dependência de drogas, reduzindo-o em aspectos puramente biológicos. Assim, entender o fenômeno das toxicomanias ou de drogas é uma maneira mais contextualizar. É importante a gente contextualizar, né, e entender esse aspecto de uma forma mais ampla, não somente da questão biológica. Então, isso aqui eu trago e friso para vocês. E aí eu faço algumas reflexões, que quando a gente fala de drogas psicoativas, né, aí vem também algumas questões da nossa sociedade, né? Como é que é viver numa sociedade onde a oferta de substâncias psicoativas é tão grande, né? A gente sabe que está aí, né? Qualquer lugar que você vá, você encontra alguma substância. E a gente não está dizendo só as substâncias ilícitas, a gente está falando também das lícitas, como o tabaco, né, o álcool e outros que são lícitos. E também a força da psicofarmacologia, porque a gente sabe hoje que assim, a pessoa tem um sintoma, está um pouquinho triste, está um pouquinho alegre demais, está ansioso, medicação em cima desse sujeito, né? Então, às vezes, a gente não pode viver esses lutos e o tempo todo a sociedade, né, empurra em cima da gente a necessidade desse uso desses psicofármacos. E se a gente pensar também no crack, muitas vezes o crack ele é uma forma de inclusão social, porque muitas vezes a pessoa, para ela viver na rua, né, que não tem onde ela dormir direito, não tem onde ela comer, né, e sobreviver com as dores, né, com o frio, com o calor, com a violência da rua,
se você muitas vezes não consome o crack. Então, o crack, muitas vezes, ele faz a pessoa se incluir socialmente. E outra questão, que é como lidar com o prazer e o sofrimento humano, porque a droga, né, na nossa sociedade, ela, muitas vezes, é um alívio imediato das nossas angústias, das nossas dores e do nosso medo. E as propriedades das drogas, né, elas têm duas faces. Uma, ela representa muitas vezes um remédio para as nossas dores, porque ela relaxa, alivia as sensações difíceis, de medo, de angústia, de desprazer, e, ao mesmo tempo, ela também é um veneno, né, que vai fazer com que você fique obsessivo e destrutivo. Então, ela tem esses dois lados na vida. Pode passar, por favor. A dependência de drogas é uma outra questão, né, que é um tema controverso em função de despertar uma série de implicações, porque todos nós, de uma certa forma, somos dependentes, né, de alguma coisa assim. Não existe a possibilidade de vida sem trocas afetivas. E trocar, dependemos do nosso meio relacional. Somos todos interdependentes e necessitamos da relação do outro para existir. Então, quando eu falo dependência, eu estou querendo dizer não só a dependência pela droga, né? A dependência como um todo. Nós não vivemos sozinhos, nós dependemos das outras pessoas. A diferença, e qual seria então a diferença, né? Se todos nós somos dependentes, de alguma forma, das relações humanas, por exemplo, quem seriam os dependentes de drogas ou os dependentes patológicos? Então, os dependentes patológicos são aqueles que estabelecem vínculos só com a droga, com o objeto, e ficam, muitas vezes, inviabilizados de estabelecer outras relações na vida. Não conseguem estabelecer relações subjetivas com as outras pessoas com vínculo, onde ocorrem as trocas afetivas, a percepção do outro e, consequentemente, a percepção de si. Outra questão é que o ser humano, ele sempre se sente atraído por alterar o seu estado de consciência, das suas sensações, das suas percepções, dos seus comportamentos, do seu humor, do seu emocional, de forma intencional ou não. Então, o ser humano, ele gosta de ter o controle sobre a vida, sobre o estado da consciência, de uma forma geral. Isso quer dizer assim, ó, se eu estou com sono, nesse momento, então eu quero controlar o meu sono. Eu não vou dormir, entendeu? Eu vou ali, uso uma cafeína, que é uma substância psicoativa também. Se eu estou triste, né, eu uso álcool para eu relaxar. Então, muitas vezes, o ser humano ele quer controlar, né, todo o estado de consciência e todas as sensações, as percepções, e o comportamento e o seu humor. Desta forma, eu digo para vocês que o ser humano sempre se relacionou com as substâncias psicoativas e sempre se relacionará com elas. Não estou falando só das substâncias ilícitas, mas eu estou incluindo as lícitas, que são permitidas por lei, como o álcool, tabaco, cigarro, né? A cafeína, os energéticos, os ansiolíticos, os antidepressivos, os analgésicos, os anestésicos, né? E outros, os anabolizantes, né? Todos esses também são substâncias. Eu gosto de trazer essa frase aqui, do Senad, de 2010, que fala o seguinte: por razões culturais ou religiosas, né, porque existem algumas culturas, como dos índios, que eles usam em determinados rituais algumas substâncias alucinógenas. O Sant Daime, né, que são algumas culturas e tudo, que eles usam as substâncias de uma forma natural da cultura deles. Então, por recreação
ou como forma de enfrentamento dos problemas, também usamos as substâncias. Para transgredir e transcender, sair desse lugar, né, ir para um outro lugar que é mais leve, né? Então, se você está com um problema, você sai para transcender e para transgredir, né? O adolescente usa muito para transgredir como meio de socialização, porque se a gente pensar nas festas como um todo, né, nas comemorações, sempre tem o álcool, né, uma forma de se isolar, e o homem sempre ele se relacionou com as substâncias psicoativas. Pode passar. A estreiteza, né, da vida, do cotidiano, nos impede de tocar o mundo inconscientemente, que atua em nós de maneira bastante ativa. A droga é, então, utilizada como um mensageiro de outro mundo, para a gente conseguir, então, transcender, sair, às vezes, desses problemas, sair desse mundo e ir para um outro mundo mais leve, né? Vamos assim dizer. Depois, se vocês tiverem dúvida, a gente vai tentando entender. Mas só para a gente pensar que a vida, muitas vezes, ela é dura, né? Ela não é fácil. E, às vezes, a gente precisa sair um pouco dessa dureza, né? E precisa se transcender, mas não necessariamente usando drogas. A gente pode usar, de vez em quando, né, como algo recreacional, né? Mas tem pessoas que têm dependência e tem outras formas também da gente sair desse normal, que não é usando as drogas. Que aí depois eu vou entrar na arte, né, abordando esse assunto. Vamos trazer alguns mitos? Pode seguir. O mito do Sísifo, não sei se vocês conhecem, da mitologia grega, ele foi castigado pelos deuses, porque ele traiu os deuses, né, conseguiu enganar os deuses por alguns anos, até a sua morte. Aí, quando ele morreu, ele foi incumbido de subir a montanha levando uma pedra. Aí, quando chegava lá no cume da montanha, essa pedra escorregava. Isso representa o uso da substância, né? A pessoa vai ingerir a substância, a pessoa que é dependente. Aí, quando chega no pico da ingestão, no pico, né, ali, acaba o efeito e a pedra volta e você fica, então, nesse caminho de levar de novo, novamente a pedra e voltar, né? Que é uma coisa compulsiva, que é a dependência. Então, a pessoa é levada para o momento do pico, fora do eu, da euforia. E depois, quem é dependente não consegue mais voltar para o cotidiano da vida natural. Então, a pessoa ela se fixa nesse mundo mágico e começa a repetir esse padrão. A pessoa tem que ter uma experiência de liberdade e de poder absoluto. Mas, na realidade, isso é ilusório. Então, ela quer ter esse poder de ir lá, de transcender, mas isso é ilusório, porque depois passa o efeito da droga e você tem que voltar para a sua realidade, né? Então, o indivíduo é levado, né, o dependente, a consumir cada vez mais a substância. Então, metaforicamente falando, a droga consome o próprio indivíduo. E esses momentos de felicidade são apenas momentos ilusórios e efêmeros. O cérebro registra como gratificação e recompensa. Para essas pessoas que são dependentes, que estão deslocadas, e elas acabam não tendo outros mecanismos de gratificação e recompensa. E entram num ciclo vicioso. Por isso que é difícil tratar de pessoa que é dependente. O estado geral vai se deteriorando e aquela experiência inicial que o levou para a êxtase jamais vai ocorrer novamente, com a mesma substância e com a mesma dosagem. A pessoa vai se deteriorando, vai se destruindo, sendo absorvida pela droga, consumida pela própria substância psicoativa. Agora, eu trago também outros exemplos que eu faço assim, metaforicamente essa conexão,
que é o Peter Pan, porque o Peter Pan, ele sai desse mundo, ele vai para o mundo do nunca, né? Ele transcende, ele vai para aquele outro mundo e fica por lá, né? E aí existe a briga de Wendy e do Sininho, que é Sininho quer que ele continue lá na Terra do Nunca. E a Wendy tenta trazer ele para a Terra, né? Então, ele vai conseguir vir para a Terra através da Wendy. Então, nós vamos ter que ser essas Wendys desses nossos pacientes. E a pessoa, o Peter Pan, ele é um pois eterno, né? Ele não consegue chegar no Senex, que é na maturidade. Ele fica eternamente nessa coisa adolescente de fugir dos problemas, né? Então, tem os conflitos, tem os problemas, usa droga e vai para essa terra do nunca. Então, ele é um eterno pois. E ele tem dificuldade de criar essas raízes. O deus Hermes também é um deus que eu faço essa conexão, porque ele transita entre os dois opostos. E no conflito, quando ele tem um conflito, geralmente ele foge para um outro lado, né? Apesar de ele conseguir fazer essa transição do mundo real para o outro mundo, ele foge para o outro mundo. E o nosso Popeye, né? Porque ele tem uma porção mágica. Então, a droga é como se você estivesse comendo o espinafre e estivesse transformando uma outra pessoa. Às vezes a pessoa é tímida, né, tal, vai para um lugar, para uma balada, ele quer chegar ali nas minas, como dizem, e aí ele precisa, às vezes, usar o álcool, né, para ele ficar mais desinibido, né, como se fosse uma porção mágica, virasse outra pessoa, para poder, então, entrar em contato com as minas, vamos assim dizer. Então, só para a gente entender, porque a gente, né, que trabalha com a psicologia analítica, às vezes a gente acaba fazendo uma conexão aí com esses outros personagens. Pode passar, por favor. E eu trago também o nosso representante, que é o deus Dionísio, ou Baco, né, que é o deus romano, que é o mesmo, que é um deus das festas e da êxtase, do vinho, do lazer e do prazer. E as suas maiores qualidades são poder viver uma experiência sensorial intensa, uma intensidade passional e entusiasmo. Enquanto nas suas sombras a gente tem tanto o abuso de substâncias, né, porque ele muitas vezes quer ficar nessas experiências sensoriais, como a própria distorção da sua autopercepção e muitas vezes uma precária autoestima, segundo Bollen e Wickel. Pode passar. E eu queria trazer também algumas questões que, nas toxicomanias, na dependência, a gente trabalha no SUS, e o SUS tem como uma estratégia política a redução de danos, e não somente a abstinência da droga. Então, não sou eu que estou falando, é um princípio do SUS, certo? A redução de danos, ela é um conjunto de políticas, programas e práticas que buscam minimizar as consequências adversas do consumo das substâncias, do ponto de vista de saúde e também os seus aspectos sociais e econômicos, sem necessariamente ter que reduzir, né, ou parar o consumo daquela substância. A redução de danos, ela beneficia as pessoas que usam as drogas, beneficia as famílias e a própria comunidade. Pensar em redução de danos é pensar em práticas de saúde que considerem a singularidade dos sujeitos, valoriza a autonomia dos mesmos e traz um plano de ação que estimula a qualidade de vida. Porque é o seguinte, é um princípio e a gente usa a redução de danos. Então, quando o sujeito chega para ser tratado, você vai perguntar, você quer reduzir os danos, diminuir os consumos, ou você quer a abstinência total? E a pessoa vai ter a liberdade de fazer as suas escolhas. Quando eu falo redução de danos, eu estou falando de uma forma geral, né? Então, se eu saio, por exemplo, eu não quero diminuir meu consumo, eu quero continuar usando o meu álcool, mas eu quero me tratar. Aí, o que você pode orientar? A pessoa vai para a balada,
ao invés dela ingerir só o álcool, ela toma água, né? Mesclando com o álcool, ela consome outros alimentos. Isso é reduzir danos também. Então, não necessariamente tem que parar, né? Ficar limpo, como se dizem por aí. Pode passar. E outra questão são os estágios de mudança. Nos estágios de mudança, que são os estágios que a pessoa chega até você. Então, tudo isso que eu estou falando, gente, é suporte para a gente poder entender e trabalhar a arte-terapia com essas pessoas. O paciente, ele chega em um desses estágios para nós. No estágio de pré-contemplação, esses estágios são de Prozac e de Clemente. Eles que criaram esses estágios. O pré-contemplação seria um primeiro, seria quando a pessoa chega, às vezes ela vai até você, não porque ela quer, mas que ela foi mandaram ela ir ali, né? Então ela não pensa que ela precisa mudar em nada. Ela chega e fala, não, eu controlo a substância. Você sabe que ele é dependente, mas ele fala, não, eu controlo, né? Ele fala que ele controla, a hora que ele quiser parar, ele para. A gente não já ouviu falar disso? Então, é esse estágio de pré-contemplação. A pessoa não quer saber de muitas mudanças. Para ele chegar no círculo, né, para tratamento, ele precisa entrar, então, para o estágio de contemplação. No estágio de contemplação, ele começa a pensar na possibilidade de parar ou reduzir o uso. Ele começa a ver os malefícios. Mas ele entra num estágio de ambivalência, porque ele sabe que a droga faz bem para ele, mas, ao mesmo tempo, ela é ruim. Né? Então, ele entra assim, num estágio de ambivalência. Eu quero, mas não quero, fica mais ou menos isso. Depois, ele passa para o estágio de preparação, determinação, onde ele começa a desenvolver um plano de ação, estratégias, para ele mudar o comportamento. No outro estágio, ação, ele começa a mudar o seu comportamento. E na manutenção, ele mantém esse novo comportamento. Mas, muitas vezes, ele vai ter alguma recaída. A recaída faz parte do tratamento, faz parte dos sintomas das toxicomanias, vamos assim dizer. Então, se você começar a confrontar o paciente, você não deveria ter recaído, isso não vai levar a nada, porque a recaída faz parte e a gente tem que estar apoiando esse sujeito em todos esses momentos dele. E depois ele vai para término ou saída. Normalmente, no CAPS, tem um tratamento ao longo de 2 anos. Né? Aí depois ele consegue manter. Aí, vamos supor, aí ele fica, né, bem durante um tempo e pode ser que ele volte a ter uma outra recaída e volte ao tratamento novamente. Pode seguir. Os nossos amigos. Eu queria dizer o seguinte, que quando a gente vai tratar das pessoas dependentes de drogas, você vê que cada gatinho é diferente do outro. Tem um que é mais agitado, outro é mais assustado. São lindos, não são? Então, é o seguinte, quais são as características dessas pessoas, né, que a gente vai estar trabalhando? Uma delas é a questão da recaída, que eu falei para vocês, que faz parte. Muitas vezes, eles têm baixa tolerância às frustrações, eles têm um vazio existencial dentro deles, percorridos pelo imediatismo ou a ansiedade. Muitos, inclusive, têm transtornos de ansiedade. Autoestima geralmente baixa, de forma crônica. A depressão, muitas vezes, ela também está atrelada aí na dependência de álcool, principalmente. A maioria dos pacientes, eles têm depressão e ansiedade. Muitas vezes, eles negam a própria realidade, se colocam de vítima, minimizam os próprios problemas e tem a manipulação. Manipulação é a mentira, vamos assim dizer. Então, isso aí são os sintomas, são as características. Quando a gente vai lidar com esse tipo de pessoa, a gente tem que saber que eles são assim, eles funcionaram a vida inteira assim, né? E agora a gente vai ter que cuidar deles e mudar esses comportamentos. E outra questão é a questão da fugacidade de vínculos. Eles têm muitas dificuldades de criar raízes. Porque lembra no começo que eu falei para vocês
que o vínculo deles é com o objeto, com a droga, e não com as pessoas, com os vínculos positivos de amor, nada. Então, eles têm dificuldade de vinculação, né? Quando eu comecei a trabalhar com esses dependentes, eu fazia um grupo e às vezes eles não voltavam, eu achava, nossa, não está gostando do meu grupo. Mas não é isso, porque eles têm essa dificuldade. Então, a gente tem que ser tolerante, porque muitas vezes eles não vão conseguir aderir de imediato, né? Fazer um vínculo tão rápido como a gente gostaria que fosse. E outra questão também, que eu gosto de trazer aqui, que é a questão do lazer. É outra questão assim, que me assustou e que eu vi que era uma coisa bem característica deles. Que o lazer deles, muitas vezes, é a droga. E a droga é o único espaço de socialização. Então, a pessoa ela tem uma autoidentidade muito deficiente e empobrecida, restrita simplesmente à própria condição de dependente de droga. Então, a vida social, familiar, afetiva e outras fontes de lazer, como atividades físicas, né, passeio, cinema, não existem. E eles se limitam muitas vezes às drogas. Então, às vezes eu perguntava, Iraci, para eles assim, qual que é o seu lazer? O que você gosta de fazer? Nada, porque a única fonte era a droga, né? Então, você tem que criar outras formas de prazer, né? E a pessoa que está adoecida, então, ela precisa de uma transferência positiva idealizada para ela buscar os novos caminhos, força, renovação na vida, né? Para ela poder amplificar os seus próprios afetos, que elas têm muita dificuldade. Então, a pessoa que vai atender esses dependentes, ela precisa gostar, ter empatia, generosidade, tolerância, aceitar as diferenças, ter flexibilidade, compreensão e prontidão para cuidar. Então, lá no CAPS, por exemplo, né, que eu estou dando estágio, né, que acompanho e faço as minhas pesquisas, o paciente chega, né, para ser atendido. Você tem que ter alguns funcionários para fazer esse acolhimento inicial. Tem que ter sempre. Porque o paciente, às vezes, chega para você ali, ele custou aí. Então, se você fala, não, só amanhã que você vai atender, ele não vai voltar mais. Então, tem todas essas questões aí. E a gente que está atendendo as pessoas, a gente tem que ter a integralidade do olhar. Olhar o corpo, a mente e a alma. Vamos para a arte-terapia? Enfim, né, gente? Na arte-terapia, a gente trabalha com uma equipe multi e transdisciplinar. Então, nós vamos estar trabalhando sozinhos. Nós vamos estar trabalhando com uma equipe transdisciplinar, né, integrada. Então, às vezes, numa oficina de arte-terapia, não tem só você de arte-terapeuta, tem um outro profissional, um psicólogo, um enfermeiro, um fisioterapeuta, né, um médico, que vai estar ali. E isso é muito interessante, porque você normalmente nunca está sozinho e tem o olhar de um outro profissional que é diferente do seu. Tem a questão do projeto terapêutico individual, singular. Então, cada sujeito é único, então você vai aplicar um projeto específico para esse sujeito. E o trabalho em grupo, que é muito importante, porque é no grupo que você forma os primeiros vínculos, né, antes de formar com a família. O processo terapêutico em grupo, que utiliza a arte-terapia, também como espaço de criatividade, de experimentação, transformação e facilitação da experiência simbólica dos dependentes, né? É isso mesmo. A arte-terapia, por que ela é importante? Porque, quando eu falei para vocês inicialmente que a vida muitas vezes é estreita, é chata, é retilínea, que a pessoa precisa, às vezes, sair do seu padrão, né, rotineiro e se relaxar um pouco, sair um pouco da realidade, transcender, mas nem tudo precisa levar à dependência, né, aos problemas de drogas. Nem tudo que vai te dar prazer ou sair
dessa estreiteza da vida, vai levar à dependência de drogas. Porque também existem... Primeiro que você pode usar de forma recreacional, se você não for uma pessoa dependente, né? E porque existem outras formas também saudáveis de sair da realidade. E uma delas é através da arte, né? Através do cinema, da música, do teatro, das artes visuais, da dança, da fotografia, do canto, da poesia, da literatura, das histórias. E também através dos esportes, dos cultos religiosos, de trabalhar com os dons ou com os verdadeiros talentos, né, que a gente fica tão envolvido que a gente esquece do mundo, por exemplo. E Jung, ele já dizia que a capacidade artística, né, criativa, é uma tentativa que o homem tem para aliviar as suas angústias diante da reflexão de se conseguir dar uma resposta aos seus próprios mistérios. A terapia é uma ferramenta potente e diversificada, porque existem várias ferramentas dentro da arte, várias modalidades de arte. Ela modula as conexões sensíveis. Tem uma expressão que diz que a fala falha quando a arte fala. Então, as atividades de arte-terapia, elas abrem para o diálogo. A pessoa, ela produz artisticamente e consegue dar voz àquilo que coloca no papel em palavras. E a partir da imagem, do símbolo, ela vai podendo extrair um discurso vivo que vem da sua alma, né, em que a alma, né, participa, em que a consciência e o inconsciente estão criando. Isso traz um novo olhar e um novo caminho que leva à integração e ampliação da consciência. Ao libertar o caminho da criatividade, normalmente as pessoas não adoecem. Vamos? Seguindo? Então, eu trouxe aqui as 3 fases, né? Uma fase diagnóstica, uma fase de equilíbrio, uma fase de autonomia. Mas a arte-terapia, de uma forma geral, ela vai ajudar a pessoa a se expressar, a falar das suas dores, das suas angústias de existir, que a própria Selma Siornay, né, fala que a arte-terapia ela ajuda a pessoa a se expressar, ajuda a pessoa a perceber o que ela expressou, conseguir fazer o diálogo e refletir da sua produção, e depois ela trabalha com imaginação e transformação. Então, ela cria e transforma essa vida dela. Nas atividades de arte-terapia, normalmente a gente trabalha com aquecimento, né? Depois, alguma atividade assim, de relaxamento, né? Para começar a atividade, para a gente já não ir diretamente na atividade. Então, normalmente, a gente trabalha com alguma atividade de relaxamento, de alongamento, meditação, né? Alguma atividade lúdica, com jogos, oráculo, cantar uma música, né? Trazer, às vezes, algum alimento nutritivo para a alma, carinho, respiração, imaginação ativa, automassagem, um alinhamento corporal, uma música de superação, para depois você entrar, normalmente, nas atividades. Pode passar, por favor. Essa primeira fase, que é a fase diagnóstica, é para a gente conhecer o sujeito que está sendo trabalhado. Porque, às vezes, a gente tem os nossos desejos, mas a gente precisa olhar quais são as necessidades e a demanda do outro. Às vezes, a gente cria uma atividade maravilhosa para trabalhar com o dependente, mas, ao chegar lá, o que ele quer te falar é contar um pouco do que ele está sentindo. Então, você vai deixar essa atividade maravilhosa, cheia de recursos, para usar outro dia. Então, existe uma questão, às vezes, da diferença do que eu quero, para a demanda que ele traz. Então, a gente tem que estar, assim, de olhos atentos para ver esses desejos, necessidades e a demanda dele, né? Para a gente poder, então, criar vínculos. A gente criou, e eu trouxe aqui, 2 trabalhos que a gente usa a arte,
pode passar, por favor, que a gente usa nessa fase de diagnóstico. Esse aqui é um dos trabalhos. Então, foi criado, inclusive, por uma aluna minha, a Stephanie, e já foi publicado na nossa revista de Arte Terapia Coisas da Vida, se vocês quiserem olhar, onde a pessoa ela vai desenhar ali a causa que levou ele à dependência, vai colocar num lago. As drogas que ele utiliza vai ser nas nuvens. Está vendo esse desenho ali de cima? E as consequências do uso da substância para essa pessoa vão ser a chuva. Então, vocês estão vendo aqui esse desenho aqui da pessoa, né? Que coloca ali no lago, esse de baixo, ó. As brigas familiares, como uma forma de fuga, de defesa pessoal, um incentivo dos amigos, eles têm dificuldade às vezes na escrita, né? Que foram as causas que a pessoa percebeu para usar a droga. Quais as drogas que ele usa? Ele colocou o álcool. E quais são as consequências? Ele colocou lá, ó, perdeu o serviço, perdeu as amizades. Então, quando a pessoa ela traz o desenho, traz assim essa elaboração, ele consegue muitas vezes compreender o seu processo da causa, a droga e a consequência, tá? Porque eles têm muitas vezes uma dificuldade cognitiva, né, Iraci? Você que trabalhou com ele, você sabe. Então, quando ele olha o desenho, ele consegue enxergar mais um pouco desse processo de adoecimento dele. Então, esse é um exercício legal da gente trabalhar com a questão do início da dependência, para a gente ver um pouco da questão do diagnóstico. E eu trouxe um outro também, pode passar, por favor, que é o desenho da ponte. Esse é mais novo, né, que a gente criou. Então, eu pedia para essas pessoas desenharem o desenho de uma ponte. Porque quando ele vai para o CAPS, né, para ser atendido, ou para um outro ambiente, hospital, ele está, na verdade, querendo fazer uma passagem, né? Ele está diante, simbolicamente, de uma ponte, onde ele estava num lugar e quer ir para um outro lugar, né? Quer mudar o comportamento, quer ir para um outro lugar. Então, nesse momento, exatamente, ele está na ponte. E aí, quando ele desenha a ponte, eu sei qual a fase que ele está. Pré-contemplação, né? Aquelas fases, os estágios, você consegue ver direitinho. Então, muitos deles desenham a ponte e falam, não, isso não tem nada a ver comigo. Desenho, não tem nada a ver comigo. Então, você já sabe que ele está na pré-contemplação. Tem outros que falam, não, eu estou aqui na ponte, né? Mas eu estou inseguro, eu não sei para que lado eu vou, né? Ele estaria no estágio de contemplação. O outro fala, eu estou aqui na ponte, já estou vendo alguns caminhos, eu estou estudando qual é o melhor caminho para eu conseguir sair dessa ponte, né? Eu sei que aqui é perigoso, tudo, mas eu estou vendo um caminho. Tem outros que falam, eu já estou andando nessa ponte, já estou chegando lá no final. Tem outros que já estão, não, eu já saí da ponte, né? Eu passei por dificuldades, mas então a gente consegue visualizar qual estágio que ele está. Aí eu trouxe esse desenho de uma mesma pessoa. E olha, depois de 3 meses, o que essa pessoa desenhou. Esse também foi um artigo que a gente já publicou na revista Cores da Vida. E tem aí, vocês estão vendo? É a mesma pessoa. É o mesmo cenário. Mas depois de 3 meses. Então, ele conseguiu fazer essa passagem, essa travessia difícil, né? E o que alterou o desenho que a gente vê aí? O desenho está mais bem elaborado, tem mais riqueza de detalhes. Os traços que estavam trêmulos, eles estão mais contínuos, estão mais equilibrados. Ele fez um preenchimento interno das cores. A ponte ela se tornou mais reta, mais segura. Se eu perguntar para vocês qual ponte vocês querem passar, com certeza vai ser a segunda, né? E o aparecimento do sol, né? Em um número maior de árvores, que é a própria natureza, né? Então, vocês veem, surgiu mais, ó, até a montanha ela está preenchida, até né, um outro desenho. Você vê que é o mesmo desenho, né? Então, a pessoa, ela falou que, inicialmente,
A ponte era de pedra, de madeira, depois ela ficou uma ponte de pedra, quer dizer, uma ponte mais segura. Ao mesmo tempo que o desenho mudou, ele falou que ao invés da liberdade, de travessia, de algo ruim, a ponte virou um lugar para a minha evolução, né? Da consciência das minhas próprias escolhas boas e das minhas descobertas. Então, olha aqui que o tratamento no CAPS não foi de arte-terapia, tá? Mas foi de tudo que levou esse paciente. E o que ele mudou o comportamento dele? Ele aderiu ao serviço, né? Ele estava num plano terapêutico intensivo e passou para o semi-intensivo, que o intensivo ele vai todo dia e o semi-intensivo só alguns dias na semana. As relações dele com a família melhoraram e ele fez projeções mais objetivas e concretas para o futuro, além do padrão de sono e humor se tornarem mais estáveis. Então, vocês veem que o desenho, ele retrata, né, a própria pessoa. E aí, pelo desenho, é interessante que eu analisei, eu ainda não publiquei assim, todos os desenhos que a gente fez, mas a gente pegou mais de 100 desenhos. E eu separei eles por tempo de tratamento, mas não deu diferença. Tem uns que tinham 7 anos de tratamento e estavam lá no contemplação, e tinha outros que tinham 3, 4 meses e estavam mais bem evoluídos. Porque cada sujeito é único, né? Não tem como a gente prever tudo. Vamos passar, então. Então, esses aqui são 2 exemplos, né, da fase de diagnóstico, mas tem outros, né? Depois a gente pode ir falando de outros aí. Mas eu acho que esses 2 são mais impactantes e são mais voltados mesmo para a dependência. Por isso que eu trouxe. Nessa fase de equilíbrio, lembra que eu falei para vocês que eles chegam muito desintegrados, né? Então, eles precisam se organizar, se integrar. E essa fase de equilíbrio ajuda no fortalecimento, na estruturação e organização psíquica. E aí eu começo muitas vezes com o uso da mandala, porque a mandala, ela tem uma dupla eficácia. Uma de conservar a ordem psíquica, se ela já existe, ou de restabelecê-la se essa ordem psíquica desapareceu. Então, ela ajuda nessa reorganização. Então, muitas vezes eu começo, então, a trabalhar com as mandalas. E nesse caso aqui, porque os pacientes estavam internados, eu trabalhei um dia com cada elemento, tá? Começando pelo elemento fogo. Por que o fogo? O fogo, porque eu preciso criar vínculo. E o fogo é que vai trazer vínculo. É impressionante como o fogo traz vínculo. Porque como é que eles usam a substância, geralmente? O tabaco, né, pelo fogo. O crack, né, pelo fogo. E o fogo, ele ilumina, muitas vezes, as áreas sombrias psíquicas. As nossas áreas sombrias. E muitas vezes esses pacientes eles têm depressão. Então, você traz mais rápido a luz para dentro da pessoa, né? O fogo ele traz uma energia intensa, paixão. Então, em muitos ritos iniciatórios de morte e nascimento, renascimento, que o uso da substância é isso também, morte e renascimento, eles usam nos rituais o fogo, né? Porque o fogo purifica e regenera. Facilita, então, esses vínculos terapêuticos positivos, ilumina aspectos sombrios da psique. Então, para criar o vínculo, né? Para ajudar nesse equilíbrio, o elemento fogo, eu utilizei, que tá aqui embaixo, né? Que aí é com giz de cera derretido, num copo, um prato com água, né? Vai formando as mandalas. Aí eles fizeram. Eu não trouxe todos, porque eu trouxe alguns exemplos aqui, porque não dá tempo da gente falar de tudo, né? Mas vocês entenderam, né? O fogo, vocês podem iniciar com fogo. Eu garanto para vocês que vai dar certo o trabalho. Depois eu trouxe o elemento ar. Não, só volta um pouquinho disso. O elemento ar, estão vendo a mandala ali, do lado esquerdo embaixo? É uma mandala já estruturada, né? Porque a mandala, ela ajuda na reorganização da pessoa.
E o elemento ar, ele permite o distanciamento emocional, trazer a racionalidade. Então, ajuda a organizar fatos e ideias. Porque a pessoa está toda desconfigurada. Então, primeiro você cria o vínculo, depois você ajuda ela a se reorganizar. Aí você vai trazer a terra, o elemento terra, vocês estão vendo ali, argila com pedras, porque a terra ajuda a conectar com a realidade. É um símbolo ligado às raízes e às bases da humanidade. Ajuda nessa reestruturação, né, na conscientização e percepção da realidade. Então, ó, primeiro cria o vínculo, segundo, ajudar nessa organização de ideias, que está meio confuso, desequilibrado, depois você traz ele para a Terra. A função da Wendy no Peter Pan, trazer ele para a raiz, né, que ele precisa estar, ele tem que sair do mundo do nunca, né, e vir para a Terra. Senão a gente não consegue tratar ele. E, por último, o elemento água, que o elemento água traz a flexibilidade, envolvimento afetivo, né, a concretização de imagens psíquicas internas. O elemento que eles têm mais dificuldade é o elemento água. Então, eu peço a vocês, não iniciem trabalhos com o elemento água, certo? A não ser que sejam pacientes que já estão há algum tempo trabalhando, porque eles têm muita dificuldade de lidar com a água, com as emoções, com os afetos. Então, deixa por último. Depois criou o vínculo, estruturou, trouxe para a realidade, você, então, trabalha os afetos. Pode passar isso. Aí depois a gente fez 2 sessões de mandalas com cada elemento, 2 de fogo, 2 de ar, sabe? 2 de ar, 2 de terra e 2 de água. Aí depois a gente fez uma integrando os 4 elementos, porque é importante a gente poder integrar, né, esses 4 elementos e essas 4 energias, passar pelas 4 energias, estimular a função psíquica menos desenvolvida, iluminar aspectos sombrios, como diz a Angela Filippini, né? Essas modalidades expressivas são utilizadas com o propósito de revitalizar as áreas muitas vezes desusadas, que estão bloqueadas, né, para resgatar o fluxo de energia psíquica. Vamos para outros exercícios. Trabalho com o corpo, mas é o desenho a partir da sombra, né? A sombra. Vocês estão vendo ali uma pessoa que a gente, com a sombra, eu trouxe um projetor e a gente fez a projeção da sombra dele, e aí uma outra pessoa foi lá e riscou o contorno da cabeça dele, e aí depois ele trabalhou, vocês estão vendo aqui no desenho da direita, que eles estão desenhando a própria representação do corpo deles, com um sentido de resgatar a identidade e de preencher o vazio. O fato é que o autorretrato, muitas vezes, ele pode estar distorcido da realidade, que muitas vezes tal imagem associa-se a aspectos idealizados ou patológicos, e geralmente refletem as próprias dificuldades do próprio corpo. E é impressionante o que eles representaram. Pode passar só para vocês verem. Pode, isso. Olha como esse aqui, ele representou, é uma figura que está de lado, mas vocês veem que os olhos e a boca é como se estivesse de frente, né? Então, é uma pessoa que usava drogas alucinógenas. Vocês verem que os sentidos, que é o olho, a boca, o nariz e a orelha, eles estão mais aflorados, né? Então, é como a pessoa se representa, é impressionante, né? E olha o próximo. Olha, dá uma olhadinha nesse nariz. Não parece um órgão fálico? E olha como que ele falou. Ele era usuário de cocaína, né? E aí ele colocava o prazer dele, né? Que é esse órgão fálico, no nariz. Porque todo o prazer dele vinha da aspiração, né? Daquela substância. Você vê que nem boca não tem, ele estava bem emagrecido, né? Então, ele
todo o prazer dele está vindo da substância psicoativa. É impressionante, né? Como eles trazem esses traços e a gente também consegue entender esse momento que ele está. Pode passar. Aqui a gente fez a colagem, agora já com o corpo inteiro, e era em grupos. Então, a gente trabalhou inicialmente movimentos corporais, né, do corpo, assim, de atividades físicas. Depois, eles se dividiram em 3 grupos. Um ficou nos elementos do fogo, que ia pingando as velas para formar um todo. Então, do fragmento, a gente formou um todo. Os da terra que iam colando, né, a areia, para formar também um todo. E o outro, do elemento água, ele ia colando papel de seda que você rasga e você passa água com cola. Então, você pega também fragmentos e vai juntando um corpo inteiro. Isso para mostrar que eles estão fragmentados. Mas você juntando essa fragmentação, você forma um todo, um inteiro. Veja a seguir, no próximo slide, que a gente depois tirou ele desse ambiente, está confuso, né, carregado, e levou ele para um outro ambiente, como ele está mais limpo, está inteiro. Então, esses fragmentos viraram inteiro, e você tirou ele daquele contexto. Olha, lá no outro, do lado esquerdo, a gente vê como se estivesse morto, né? E aquele contexto todo confuso. E aqui, olha como se deu vida, ele ficou inteiro, né? E aí eles criaram uma identidade, né, e contaram uma história desses personagens. Pode passar o próximo. Aí aqui a gente já foi um desdobramento da atividade, cada um já construiu um personagem inteiro, né? E aí eles foram dando voz, né, a esses personagens. E eles contam, muitas vezes, a história da própria vida. Pode passar. Agora nós temos, deixa eu ver quantas horas. Aí depois a gente trabalhou as máscaras com os 4 elementos. Pode passar, agora nós vamos ter que dar uma andadinha aí, só para vocês verem. As máscaras com os 4 elementos, tá? O elemento fogo, o elemento terra, que eu usei telhas. Olha que interessante, né? Eu vi que muitos deles são muito criativos. Então, quando se traz uma atividade bem criativa, favorece que eles possam criar, sabe? Criar o vínculo e criar também, né? Eu começo a trabalhar com eles, eu também crio muita coisa, trago muita coisa assim, estimula muito o meu lado criativo, né? Para trazer algo inovador, criativo, né? Para eles poderem se explorar. E aí a gente trabalhou, então, com a telha, né? O telhado. Olha esse personagem. E aí ele contou quem que era esse personagem, que era ele, né? Ele era um policial aqui e tinha que ser muito duro, né? Porque ele que era o cabeça da família e tudo. Então, e ele fugia para o mundo das drogas para dar uma relaxada, né? Então, ele conta um pouco da história da vida dele através do personagem. Pode passar. É o elemento terra. O elemento ar, a gente fez, cada um fez esse personagem, eles queriam fazer vários, eles gostam muito de trabalhar com máscaras. E fez um personagem e criou uma história também, aqui com o elemento ar. Pode passar o outro, com o elemento água, para a gente tomar cuidado, né? Porque a água você tem que tomar um pouco mais de cuidado. A gente pegou o balão, pôs a atadura gessada em volta do balão, recortou, furou o balão, né? Aí ficou uma bola. Aí você recorta e fazem 2. São 2 personagens dele mesmo. Então ele tinha que... lembra que muitas vezes ele está naquela fase da dualidade? Então aqui você traz os 2 polos. E muitas vezes são esses 2 polos, né? Usando droga e não usando, triste e alegre, né? Então ele traz essas características, esses humores, né? Que precisam ser colocados para fora. E depois eu pedi para eles fazerem qual seria a integração, né? Porque a gente não é 2, a gente é um só. Então, para poder integrar esses 2 opostos de nós mesmos. Pode passar. Aí faz o personagem, né? Alegre, triste. Vamos lá. Aqui eu trabalhei com as cores. Cada dia
cada 2 dias uma cor diferente. Começando pela cor preta, porque a cor preta é a cor que eles mais gostam, né? O preto não é só coisa ruim, né? O preto é o fim e o início do novo ciclo. E é justamente isso que eles estão passando. Por isso essa questão dessa fixação pelo preto, né? Quando uma pessoa está bloqueada, não consegue criar, muitas vezes você pode dar um papel preto para ela criar a partir disso. É bem interessante. Então, começamos pelo preto, depois o vermelho. Só volta um pouquinho. Vermelho, depois laranja, amarelo, tá? Verde, o azul, até chegar no violeta. E o último foram todas as cores misturadas, né? Porque foi amenizando. Esse do preto e do vermelho, eles foram muito pesados. Então, eles jogaram para fora todo esse peso, né? O vermelho trouxeram a questão da violência, do aborto, sabe? Coisas muito fortes e pesadas. E aí, depois foi ficando, a vida foi ficando um pouco mais leve. Pode passar. Isso aí, todas as cores. Depois a gente trabalhou também, que ajuda... Pode passar. Com a colagem. A colagem também é um elemento que ajuda na reestruturação. E aí, então, eu pedi para eles, levei umas caixas, tá vendo? E pedi para eles colarem algumas imagens. As imagens do lado de fora, muito imagens assim sensuais, né? Essa coisa assim, que eram muito jovens, e essa coisa da droga, da coisa da sensualidade, né? Que é forte, né? Entre eles. E aí, passa o outro. Olha o que eles fizeram. Pode passar outro slide, por favor. Isso. Dentro da caixa, não tinha praticamente nada. Porque existe um vazio existencial. Então, coloca muita imagem do lado de fora, mas dentro é um vazio existencial. É impressionante como, né, essa dificuldade que eles têm. Pode passar. Agora eu vou falar os da autonomia. Então, a fase de autonomia, a gente estimula a pessoa, a jornada do herói, né, o empoderamento. Porque você não vai curar a pessoa que tem que buscar. A gente vai mostrar os caminhos, e ela que vai se curar, ela que vai, né, trazer as questões desse empoderamento emocional. Então, o que a gente tem que estimular é a resiliência interna, a autonomia de cada um, com os momentos de autoconhecimento, reflexão, integração e transformação. Ele poder olhar as suas dores psíquicas e poder transformar, dar um sentido para a sua vida, para as suas angústias, para as suas ansiedades, para os seus problemas, num movimento interno de reflexão e organização para expor o que está sentindo, pensando e fazendo. Então, vou mostrar algumas atividades. Pode passar. Aqui... Deixa eu só te avisar que são 4h05. Nós temos até 4h30, só para você se organizar aí, tá bom? Tá bom. Então, aqui, eu vou passar rapidamente, só para a gente pensar. Foi umas telas que eu tinha, antigas, que já tinham sido usadas. Eu passei o branco, colori de branco, e levei para eles recriarem a partir de uma coisa que tinha sido usada. Porque, na verdade, a gente não é... Nós não vamos começar uma vida nova, né? A gente tem toda uma história. Então, é como se aquela tela já tivesse uma história. Eu estou passando tinta branca, mas não sumiram os rabiscos, né? Um pouco daquelas dores, né? Então, é você recomeçar a partir disso. Então, aqui são atividades para autonomia. Pode passar o slide. Aqui, com o elemento pé, elemento e a mão, que é a mão da autonomia, né? Então, trabalho com atadura gessada, né? Onde a gente engessa essas mãos. É impressionante como eles contam as coisas quando você está engessando as mãos deles. Aí eles criam essas mãos, porque essas mãos que vão dar autonomia. E eu pedi também, um outro dia, para fazer os pés. E pedi para eles colarem imagens de lugares que eles gostariam de ir e colocar os pés, então, nesses lugares que eles gostariam de ir. Depois, eles tinham que criar metas, estratégias de como eles iam conseguir ir nesse lugar. Por exemplo, eles queriam ir no Rio de Janeiro, assistir um jogo lá do Flamengo. Então, como que eles iam fazer? Como que eles iam se organizar para juntar o dinheiro? Né? Como que eles iam fazer?
Então, você coloca, traz ele para a realidade e mostra para ele alguns caminhos que ele também precisa, que a coisa não vai vir assim, né? Vai vir aos poucos. Pode ir passando. Também, ó, as mãos. Pode passar. Pode passar. Aqui são histórias em quadrinhos com os próprios dedos. Levei as almofadinhas e eles criaram as historinhas com o próprio dedo, né? Seria a própria impressão digital. Pode passar. Esse desenho, esse trabalho aqui também já foi publicado na revista Arte Terapia Cores da Vida, e ele trabalha com a questão da colagem das sementes. Colagem e desenho com as sementes. O que cresce, o que não cresce na vida. O que eu quero crescer, o que eu quero florescer na minha vida, o que planejo a curto, médio e longo prazo. Então, são atividades de colagem, né, com sementes, para favorecer essas sementes na vida. Pode passar. Aqui a gente construiu uma cidade, pedi para cada um construir uma casa e alguma coisa da cidade, né? Então, eles construíram aí com caixas de medicamentos. Só que eles construíram coisas da cidade, não construíram as próprias casas, por causa do vazio existencial, a dificuldade que eles têm nas relações afetivas. Então, eles não têm um vínculo afetivo que muitas vezes a gente tem. Pode passar. Trabalhei sonhos. 99% das pessoas que estavam hospitalizadas sonhavam com serpentes. Então, a gente trabalhou com a serpente em uma das sessões. Pode passar. Pode passar a serpente. Trabalhamos com os personagens, a criação de personagens. Pode passar. Sabe o personagem que eles mais se identificavam? A maioria? Pica-pau. E aí, então, uma das sessões foi com o pica-pau. E o que o pica-pau é? Aquele que engana, né? Que é o sertão. E é justamente... eles se identificaram com o pica-pau e falaram, né? As travessuras que eles faziam na vida. Pode passar. Aqui foi o conto de fadas, assim, o que mais surgiu aí deles foi o Chapeuzinho Vermelho, que eles mais gostavam. Não é todos, né? Mas assim, que foi o mais recorrente. Então, a gente trabalhou o Chapeuzinho Vermelho, porque o lobo, veja bem, o lobo é como se fosse a droga, ele seduz o Chapeuzinho Vermelho para mudar de caminho, não é? Olha como tem a, né, simbologia. Pode passar. Pode passar. Também trabalhamos os mitos, né? E eu achei que eles fossem identificar muito com o mito do deus lá do Baco, né? Do êxtase, mas não. Uns se identificaram com Zeus, cada um se identificou com um. Pode passar. A simbologia recorrente, assim, o que mais desses trabalhos que eu vinha trabalhando, assim, que eu vi, que mais repetiram, foram, pode passar. O sol, né? Mas o sol, não só amarelo, um sol escuro. Vocês estão vendo um sol violeta? Eu nunca tinha visto com outros pacientes o sol violeta. E nesse caso eu vi eles com o sol violeta, né? Porque para a psicanálise, né, a toxicomania é uma falência da função paterna, né, do pai no sentido de limite, dessa coisa toda. E aí esse pai, né, ele está enfraquecido dentro dele. Então, significa esse enfraquecimento. Pode passar. A dualidade aparece muito forte nos trabalhos, então, muitas vezes tem os dois lados, né? Pode passar. Que também significa aquela fase. Muitos desenharam uma passagem, uma ponte, uma coisa, assim, espontaneamente, porque também é uma questão da fase que eles estão na vida, né? Dessa passagem. Pode passar.
a cor preta, que eu falei para vocês, que é o fim, mas o início do novo ciclo. Pode passar. Aí, só para falar um pouco das diferenças de homens e mulheres. O grupo de homens, né? O discurso dos homens não é centrado apenas no álcool. Os homens, quer dizer, o discurso dos homens é mais centrado na questão do álcool, da droga em si. Mas os homens, eles são mais difíceis de aceitar e enfrentar suas contradições internas e seus conflitos mais profundos. Eles têm dificuldade de lidar e de falar das emoções. As mulheres, você consegue penetrar mais profundamente nas questões pessoais, né? Elas falam mais, elas verbalizam mais, trazem nos seus discursos muitos problemas familiares, financeiros, a crise de identidade, né? Ligada à função materna, a própria identidade enquanto mulher, preconceitos sociais. As mulheres envolvem mais emocionalmente do que os homens. Tanto é que nos grupos só de mulheres, a gente vê que o grupo demora muito mais do que um grupo masculino. Mas elas também se desorganizam mais facilmente do que os homens, porque elas têm mais ansiedade, né? E é mais difícil da gente conter o grupo. A demanda verbal é maior. E os jovens, né, eles são muito dinâmicos, muito ativos, mas a maioria dos que eu trabalhei, eles tinham déficit de atenção e hiperatividade. Então, uma dificuldade imensa da gente colocar a questão do vínculo terapêutico. Pode passar. Pode passar, só mostrando aí. Jovens, pode passar. Grupos de família, eu não trouxe os desenhos, né, porque eu não achei eles aqui, mas a gente também, é importante a gente trabalhar com grupos de família, né, eu trabalhei pouco tempo, mas trabalhei com algumas famílias, e no CAPS eles fazem questão de trabalhar porque a família também adoece, e ela precisa ser trabalhada. Pode passar. Então, só para a gente finalizar, antes de dar o meu horário aí, eu queria falar também das drogas na pandemia. Ou a gente fecha isso aí. Drogas na pandemia. Pode falar, Gracinha? Tá, são 4h15. Então, Rapidão. Então, tá? O isolamento na pandemia, ela nos privou, né, nos cerceou da gente fazer as nossas coisas habituais, do nosso cotidiano rotineiro, né? Aí a gente acabou constelando outros aspectos e outros conteúdos e outras questões. Isso nos aproximou muitas vezes do nosso primitivismo, né, dos nossos instintos, como uma forma de recompensa. Então, para Jung, ele coloca aí que nós temos esses 5 instintos. O primeiro é o da fome, porque representa a autopreservação da vida. O segundo é a dessexualidade, porque ele perpetua a espécie. Então, o primeiro instinto que a gente tem na vida é o da fome, né? De vir aqui pela boca. O segundo é da sexualidade. O terceiro é da atividade, da movimentação, da ação. E na pandemia a gente perdeu movimento, ação, né? E só para falar, depois tem o da reflexão e da criatividade. Mas ali no terceiro, a gente perdeu com a pandemia. Então, o que acontece? A gente regride. A gente volta ao primitivo, volta ao número 1, que é o da fome, e é através da boca. Então, por isso, vocês estão reclamando aí, que na pandemia vocês engordaram, por isso que aumentou a ingestão, principalmente de álcool, né? Porque vem pela boca. Então, a gente tenta, o ser humano busca preencher as suas ausências, essa falta. Então, é um preenchimento de comida e de álcool, né, de uma forma simbólica e emocional,
como uma forma de gratificação e recompensa, já que a gente não está tendo tantos prazeres, né, e não está podendo fazer outras coisas. Então, a gente enche, não das nossas necessidades, do que a gente precisa, mas a gente enche para preencher esse vazio psíquico da nossa vida. E o que a gente tem que fazer? Atividades físicas. É a única forma de, mesmo estando em casa, a gente precisa, então, seguir o caminho do terceiro instinto, para o quarto e para o quinto, mas a gente, então, precisa das atividades físicas, da movimentação, da ação, para poder, então, seguir lá para a criatividade. Então, não esqueçam, gente, vamos seguir nossa criatividade. Pronto. Isso. Conseguir terminar? Porque geralmente na minha... Nossa, maravilha, Ana Cláudia. Estou passeando aí por todos os 8 anos que eu trabalhei, tudo que você disse. Muito bom ver, né? Uhum. E aí, a gente não tem uma pergunta aqui direto, mas muita gente amando a tua aula, maravilha, né? E dando esse contexto todo aí de como a gente pode trabalhar, né, de uma forma tão ativa, né? E aí também eu sinto que você deu muita base, né? Quer dizer, por que cada um desses exercícios? Né? Eu sempre fico muito preocupada em não dar receitas, né? Porque senão, às vezes a gente vê gente que, sou arte terapeuta, e está fazendo a coisa sem saber Sem o que pensar, né? está fazendo, aonde está, né? E você trouxe isso de uma maneira bastante consistente, né? Pelos elementos, né? Pelas teorias que a gente tem, elas aplicadas, né? Me lembrou muito, né? Então eu vou comentar aqui, depois eu vejo se tem mais questões, né? Essa coisa de poder trabalhar com eles, com essa redução de danos, né? E que eu lembro que foi uma novidade quando eu entrei, né? Também em CAPES, e eu achei muito interessante para tudo na vida, né? Essa redução de danos, porque tem gente que exagera para 8 ou para 80 e não consegue nunca achar esse meio termo, quando ele pode lidar, né? Porque a gente vê que tem gente que entra numa depressão por algum motivo específico e pode cair para a bebida, e é aquele momento. Né? Aí me lembrei disso, eu falei, olha, realmente, quantos casos tinha de senhorzinho que ficou frustrado porque perdeu o emprego, ou né, que a filha engravidou e não tinha casado, e de repente estava bebendo por aquele motivo. Depois de um trabalho todo, quer dizer, ele sabe que ele consegue depois melhorar, controlar, porque ele vai tendo essa consciência por esses trabalhos todos que você colocou, né? Sem precisar ficar assim, né? Tenho uma dependência que eu não posso mais estar lidando com ela. Né? Eu acho que isso cabe em qualquer momento da gente, né? Qualquer momento mesmo. Muito interessante, né? Para você trazer isso. Né? Outra coisa que eu achei bem, assim, que me chama a atenção e que dá para a gente trazer tudo isso é para os eletrônicos agora, né? Na época, Uhum. principalmente da pandemia agora, que é o que a gente tem para usar, né? Enquanto a gente que não vai, e a gente já sabia que já existia, né? Todo um caminho bastante forte para esse vício, né? Dentro do eletrônico, do joguinho. E eu acho que tudo que você falou casa muito bem também, como exercício, como tudo, né? Para isso, porque eu acho que fica faltando esse sensorial que você trouxe para essa questão do prazer. É incrível, é incrível. Eles não colocavam nada do mundo do prazer. Né? E você falou agora, eu falei, gente, é isso mesmo. Não tinha uma relação com outros prazeres. Né? Então, você tem que dar toda uma parte ali. E eu sinto que, assim, a hora que você fica só no eletrônico, né? Às vezes você não tem esse sensorial,
para poder, porque comer, beber, é tudo muito dentro de você colocar, né, dentro dessas substâncias, né, quando, na verdade, a hora que você traz esse sensorial, e que você pôs aí como a primeira coisa que o Jung coloca, né, você tem uma força muito, né, grande de prazer, né? E aí você mexe numa massa, num gesso, né? E é o fogo, e né? Que somos elementos da natureza e precisamos, né? Muito, muito bem colocado mesmo. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Confirmaram como aquela ponte ficou tão mais firme, né? Um caminho mais iluminado, mais colorido, né? E como essa contribuição ficou tão rica para a gente refletir em muitos anos, né? E ficou, a Dirce colocou como ela ficou curiosa sobre o trabalho com as famílias, né? Como é que ocorre esse convite para as famílias para elas participarem? E quais famílias realmente costumam participar? Lá no CAPS, né, que eu levo os meus alunos, eles são muito organizados e aí eles têm um grupo de família, um de manhã, um de tarde, outro de noite, né? Porque às vezes a família não pode ir de manhã, não pode ir à tarde, mas pode ir à noite. Então eles oferecem, e é um grupo assim, para cuidar da família em si, não é para cuidar da relação diretamente, né? O familiar vai falar do que ele está sentindo. Então são familiares que vão falar do que eles estão sentindo e não trabalhar o paciente o com o familiar. Também tem esse outro trabalho, né, do paciente com o familiar, mas tem esse grupos de familiares, então, para cuidar desses familiares, eles vão falar das suas questões. Muitas vezes eles relatam algumas experiências que servem para o outro, para outra família, né? Então, é muito interessante. Mas é muito assim, Lívia, você convida a pessoa, né, e a pessoa... Tem famílias que vão antes dos pacientes, né? E tem família que vão, às vezes, depois. Às vezes o paciente começa a melhorar, então a família também vai. Ou o contrário, a família vai, começa a ter um outro comportamento, uma outra postura, e depois aparecem os clientes. Então, é assim, é livre, né? E a gente entrou para fazer um trabalho em 2 dias, né, numas sessões que tinham dos familiares, eles permitiram que a gente fizesse um trabalho com esses familiares. Então, a gente pediu para eles desenharem um caminho e colocasse eles e o paciente nesse caminho, assim, nesse desenho. E aí eles foram falando um pouco, né, aonde eles estavam, né, que lugar que o paciente estava, que lugar que ele estava nesse caminho, nessa jornada, foi esse trabalho. Eu não tenho, assim, não fiz muitos trabalhos ainda não, os familiares, mas vamos chegar lá. Tem mais uma sobre família, sim. Eu posso fazer uma pergunta, Iracildo, aqui? Ah, pode, é que Isso. eu estou lendo aqui, Ah, só para sim. complementar da família, né? Que ela diz Ah, tá. qual né? Eles aceitam esse atendimento em grupo e qual é o alcance, né? Daí depois Aceitam. pode falar, Suê, é que eu estou lendo aqui o que escreveram, pode falar. Eu também trabalhei muitos anos com drogadictos, né? E eu queria saber se no CAPS vocês trabalham as comorbidades também? Vocês dão atenção a isso? Comorbidades físicas ou Não, psíquicas? não, psíquicas, porque Ah, tá. normalmente o drogadito vem sempre tem sempre uma Isso. pincelada de alguma coisa, Com né? certeza, né? Então, você trabalha os transtornos de ansiedade, hiperatividade, né? De depressão, outros transtornos. Mesmo esquizo, né? Esquizofrenia, Isso, tem. muitos têm. Esquizofrenia. Então, eu até brinco com meus alunos. Vocês vão achar que vão encontrar só pessoas com dependência, né? De drogas lá no CAPS. Não, vocês vão encontrar todos os tipos de outros transtornos também. Porque muitas vezes o transtorno leva à dependência ou a dependência leva a transtorno, né? Então, a gente não sabe Desperta, né? isso, não sabe qual começou primeiro. E aí você tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar com as pessoas, senão não adianta. Só a questão da
toxicomania. Tem que trabalhar A o sujeito como um A todo. Júlia Né? quer fazer uma pergunta também no ar, né, Júlia? Então, fala. Eu acho que é mais fácil. Iraci, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Não, eu adorei, achei super interessante, ficou passando várias coisas pela minha cabeça, porque eu sou da área de nutrição, e aí eu fiquei pensando um pouco nessa questão da formação dos profissionais, o quanto é difícil formar profissionais com esse olhar do acolhimento e não moralista para essa questão do uso de álcool e drogas, né? E aí eu fiquei pensando também o quanto os profissionais de saúde não pioram os quadros com a iatrogenia, com o julgamento ou com a estipulação de metas que são impossíveis de serem cumpridas, né? Quando não tem essa postura de compreender profundamente essas questões de vida das pessoas. Eu acho que isso é muito mais comum do que o acolhimento, do que um tratamento adequado para a questão. A outra, eu fiquei pensando se tem alguma relação, me pareceu que tem semelhança entre essa questão da compulsão, do uso de álcool e drogas e a compulsão alimentar. Me pareceu que tem semelhanças ali, né? E aí eu li um livro daquela Marion Woodman sobre obesidade, transtornos alimentares em mulheres esse ano, que fiquei muito assim com aquele livro na cabeça, e ela fala muito dessa questão do complexo materno negativo. E aí você falou um pouco dessa função do pai, um pai meio que, né, possivelmente um complexo paterno negativo. E aí eu fiquei pensando se nas mulheres aparecem essa questão familiar meio falha, especialmente da mãe, ou se não, se é mais paterno de fato. Eu acho que eram essas duas as perguntas. Nas mulheres a gente vê que a maioria delas, eu até trouxe aquele slide, mas eu acabei pulando, correndo, que eu assim percebi fazendo um interrogatórios, né, uma investigação, que a maior parte delas já sofreram violências, né, na infância e adolescência. Então, elas têm essa questão aí muito forte da violência desde a infância. E eu comecei o trabalho falando da questão da dependência, que todos nós somos dependentes, né, para tirar um pouco desse estigma mesmo, que é como você falou, porque para a gente lidar com esse sujeito, né, com esses clientes, a gente não pode ser assim, nós somos os anjos e eles são o demônio, né? Não é assim, nós também somos dependentes, só que a diferença é que nós somos pelas relações afetivas, por pessoas, e eles são por objetos, né? E a questão da compulsão alimentar também tem a coisa do alimento, né? E não só a compulsão, as dependências de forma geral, né? É por objetos, então dependência às vezes por compras, né? A dependência por jogos eletrônicos, a dependência por comida, né? Que tudo tem a ver aí com essa questão aí, dessa relação compulsiva, né? É por aí. O complexo paterno, muitos dos dependentes, a gente vê, né, quem já trabalhou, que eles têm assim um pai geralmente frágil, ou foram criados só pelos avós, ou não tem um pai, ou não se identifica com os pais, o pai, né, o pai mesmo. E essa dificuldade, às vezes, da disciplina, da questão, né, porque o pai paterno faz essa função, não necessariamente ser o pai, né, o homem fazer isso, pode ser a mãe que faça, né, essa função, porque um geralmente acolhe, né, a função materna é de acolher, dar carinho e amor, e o outro de dar limite, né, de dar essa questão aí. Então, são os complexos. Então, a droga ela não é só uma coisa, ou qualquer outra dependência, não é só uma coisa da comida em si, mas é todo esse conjunto que está associado, né? Acho outra coisa importante que você falou, Ana Cláudia, que eu queria ressaltar, é a questão da recaída, né? A gente tinha um trabalho de recaída às sextas-feiras e 2, 3 vezes na semana, mas às sextas-feiras, especialmente porque eles ficavam desligados do CAPES no sábado, domingo, né? E o quanto isso, que a Júlia falou, né? O quanto isso tem que sair como algo de preconceituoso, que a pessoa volta, não tem jeito mesmo, né?
E a gente vê muito, né, a família e todo, e a gente reconhece que não é fácil também lidar com isso na família, mas como essa recaída ela é fácil. Então, eu lembro que a gente já trabalhava, né, principalmente psiquiatras, assim, haverá recaída, não tem, né, tem que ter uma coisa do real, né, o pé no chão, de que isso acontece mesmo, né? Assim como essa coisa que você falou de pé no chão, né, em relação à angústia, né? Porque muitos, eu percebi assim, que tinham esse sonho dourado, tinha um que não tinha casa, não tinha nada, e o sonho dele era ser pianista. Né? Quer dizer, eu falava, opa, de onde vem? Então, é uma coisa, né, super forte isso, de saber naturalmente que a angústia faz parte da vida, né, para poder aceitar, assim como a recaída faz parte da vida, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante. E outro depoimento que eu queria dar é o quanto a equipe toda aceita a arte terapia muito bem, né? Tantos pacientes, né? Você não sente isso? Os psicólogos que trabalham, os psiquiatras, são muito abertos, eles percebem o quanto a arte terapia ajuda na equipe, né? Você percebe isso? Consigo perceber, graças a Deus. A gente é muito bem acolhido por todos, né? A gente cria um vínculo e eles, assim, permitem que a gente, né, leve toda essa criatividade, essa arte para dentro, até para ajudar, né, nesse processo. Muito, muito mesmo. Só de trabalhar na saúde mental, a pessoa também é diferenciada, né, profissional, porque ele já é aberto às diferenças. Então, eu já levei alunos, estagiários em vários ambientes, mas no CAPS a gente é o melhor recebido, porque eles são acostumados a lidar com diferentes, com pessoas, né? E eles acolhem esses alunos com toda a sua criatividade, com o seu brilho, né? Deixa esses alunos aflorarem ali também. Nós temos mais uma pergunta para ser feita no ar, que eu não tenho o nome da pessoa, porque está aparecendo o Galaxy J5 aqui. Você abre o seu microfone e pergunta, e aí fala seu nome. Oi, eu sou o Paulo Antunes. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo, obrigada aí, Ana Cláudia. Foi maravilhoso ouvir isso tudo, ver o teu trabalho e tal. E aqui eu já vi o trabalho do CAPS, você sabe, eu trabalho com isso há um longo tempo. E nas clínicas aqui eu nunca tive um suporte muito legal, fisicamente mesmo, estou falando, não intelectual é legal, acredito no nosso trabalho, é tudo bem, tudo ótimo. Apesar que as pessoas não sabem bem o que é arte terapia, né? E a minha luta aqui no Rio justamente é não fiscalizar, que eu não sou policial, mas começar a denunciar que as pessoas anunciam arte terapia, mas não tem nenhum arte terapeuta lá, né? Tem uma série de coisas, menos arte terapeuta. Eu acho isso aí, a nossa classe está vindo aí com tudo que a gente tem direito, né? Estudamos, nos preparamos para isso. Mas aí, Cláudio, eu queria te fazer uma pergunta quanto a ocupação física assim, da arte terapia. A gente, arte terapeuta, carrega um monte de coisas, né? Lápis, pincel, material para reciclar, enfim, nós somos aqueles, né? Aqueles que carregamos mesmo as coisas, né? Existe, você tem esse, não é privilégio, mas você tem esse espaço físico, assim, para você, um armário legal, é bem nesse aspecto prático mesmo que eu estou fazendo a pergunta. Eu nunca tive aqui no Rio isso. Eu queria saber de você, das clínicas, né? Eu tenho o meu ateliê, mas das clínicas. Não, No CAPS, no caso. eu levo um carrinho de feira, né? E às vezes, no caso, e levo o material por dia, né? Não tem um lugar que deixo os materiais, não. E geralmente eu faço no refeitório, porque são mesas mais amplas, né? Um lugar mais arejado, isso mesmo. Mas Paulo trabalha há muito tempo, né? Conheço o Paulão também de muitos anos, ele trabalha com dependentes, assim, tem um trabalho maravilhoso. E eu sempre lembro de você nas suas apresentações, né? De a gente poder usar os primeiros passos do AA, né? Que você fala todo o tempo, viver um dia de cada vez e estamos juntos. Não, ó, estou sempre falando isso aí, lembrando de você. Que legal, Cláudia. Muita saudade. Um beijo. Bacana, Então obrigada. é isso, a gente vai levando
né? Assim, infelizmente não dá para ser tudo perfeito, porque eu também sou professora, eu não fico lá 24 horas, né? Não sou uma funcionária do CAPS. Então, eu planejo alguma atividade e levo o material daquele dia. Um escritório ambulante. Mas geralmente com artes a gente faz isso, né? Apesar de que eu tive a felicidade de trabalhar em 2 CAPs que tiveram excelentes atendimentos nesse sentido, em São Paulo. Né? Um foi em Barueri, o outro no Socorro, e eu tinha uma sala especial de ateliê, com armários, só para dar inveja para o Paulo, né? Toda uma estrutura muito boa. Muita inveja, porque nem nas particulares eu tive aqui. Aqui teve uma clínica que melhor me acolheu, eles se esforçavam muito, mas o nosso universo é muito... Não sei se a gente é muito grande, mas E olha que isso. a força da arte-terapia aí no Rio é grande, né? Tem bons Sim. movimentos. Então, Assim. Tem boas escolas, enfim, né? Faculdade, pós-graduação, né? Então, tem que fazer um movimento aí para A gente está chegando. fazer né, alguma coisa aí mais em prol mesmo da arte-terapia, porque vocês têm uns grupos muito bons aí. Sim. Está Bom, bem. alguém quer fazer mais alguma pergunta por escrito aqui? Eu só tenho 1000 agradecimentos, Ana Cláudia, muitos agradecimentos. Viu? Uma linda contribuição, quero agradecer pelo embasamento todo, pela riqueza. Então, são muitos agradecimentos, rica na reorganização da vida dessas pessoas. Então, quero parabenizar, porque realmente foi uma excelente apresentação e a sua experiência é muito rica, né? E você conseguiu passar isso para nós. Semana que vem, gente, está a Yara Simonetti, que está aí, olha lá. Ela vai falar exatamente da arte-terapia e a deficiência intelectual. Já vi algumas coisas dela e acho assim, muito interessante. A gente vai aprender bastante. Vai estar ela e a Val que vai estar mediando. Né? Então, a gente aguarda vocês aqui. E quem for da arte-terapia, nós estamos completando 30 anos, né, dentro da arte-terapia dos SEDES, e a gente quer a colaboração de vocês em fotografias, para participar de sarau, para participar, né, de trazer esses trabalhos maravilhosos, e quem não foi, né, que venha junto para assistir, a gente vai estar colocando sempre aí, serão nossos convidados aí com muito carinho. Viu? Então, muito obrigada a todos, obrigada, Ana Cláudia. Nesse finalzinho, a gente tem o costume de todo mundo abrir os microfones e se despedir. A gente quer agradecer muito a sua presença, Ana, foi maravilhosa a sua apresentação, assim, só elogios mesmo, obrigada por toda a contribuição. Então, bora abrir os microfones para dar esse tchau caloroso para Ana, todo mundo. Tchau, muito obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado, foi Ana ótimo. Cláudia, Obrigada. linda apresentação. Ótimo, Ana Cláudia. Muito bom. Muito bom.